Boa tarde. Já estou Boa aqui com a Bianca. tarde. Tudo bem, Bianca? Tudo e você? Tudo bem também. Bianca é nossa estagiária na Global Job Solutions desde janeiro. Ela tem ajudado a gente bastante com muitas atividades, mas principalmente as relacionadas com documentação de processos imigratórios para nossos clientes corporativos. A Bianca se formou em agosto de 2025 no seu mestrado pela Northeastern University School of Law em Boston e está planejando fazer o exame da BAR agora no meio do ano, para poder divulgar aqui nos Estados Unidos. Ela também fez o nosso treinamento de cultura americana para brasileiros e eu queria trazer um pouco da experiência dela aqui para vocês conhecerem, porque ela está traçando uma trajetória muito legal, que muitas pessoas procuram traçar por aqui. Obrigada, Bianca, por estar aqui. Muita gente sonha, Bianca, de estar aqui nos Estados Unidos, trabalhar aqui, mas ao mesmo tempo acha que isso é impossível, é um sonho muito distante, complicado. Como que você tomou essa decisão e como que você resolveu estudar e construir uma carreira por aqui? Eu sempre tive um sonho de estudar fora. Durante toda a minha infância e adolescência, eu lembro que eu assistia filmes de high school e eu sempre pensava como seria fazer algum curso ou mestrado ou faculdade fora. Mas durante a faculdade eu tentei, mas não deu certo porque os valores são muito altos. Mas durante a minha graduação, eu fui me preparando para aplicar para um mestrado fora. A maior decisão que eu tomei foi pesquisar antes quais faculdades se encaixavam no programa que eu queria. Eu gostaria de um curso mais voltado para direitos humanos, então procurei faculdades que eram voltadas a isso. Eu também procurei faculdades que davam bolsas de estudo para estudantes internacionais, que isso é muito importante, né? Visto que o real é desvalorizado em comparação ao dólar americano. E eu também fiz alguns voluntariados durante a minha graduação, porque isso conta muito quando você vai aplicar para conseguir uma bolsa de estudos. Eu consegui uma bolsa de estudos de US$ 42.000, e isso assim foi imprescindível para que esse sonho pudesse ser realizado. Muito bom. E o que mais te surpreendeu quando você chegou aqui? As aulas são completamente diferentes quando comparadas às do Brasil. Eu fiz direito no Brasil, né? Foram 5 anos e assim, as aulas aqui nos Estados Unidos são muito mais envolventes, tem uma dinâmica muito mais interativa entre aluno e professor. Você tem um contato direto com o professor, você pode conversar com ele, pode se abrir com ele e ele vai te responder como se vocês fossem assim amigos. Obviamente que com respeito, né, a um professor de uma universidade, mas eles são sempre muito solícitos. Eu acho que foi muito gratificante poder ver isso de perto. Você pode responder, pode tirar suas dúvidas e muitas vezes a gente acha que no Brasil fazer perguntas durante a aula é um pouco vergonhoso, mas aqui não, todo mundo faz, todo mundo conversa. Eu achei muito, muito interessante. Acho que foi a melhor parte, assim. Por um lado, tem essa proximidade com os professores dentro da sala de aula, mas no Brasil, quando eu estava na faculdade, a gente às vezes saía até para tomar cerveja com os professores. E aqui eles têm uma separação bem clara entre o lado profissional e o lado de amizade. Então, não tem tanto essa abertura com os Não, professores, concordo apesar de dentro de totalmente. sala de aula ter bastante. Mas eu acho que essa separação não acontece com todo mundo, né? Se você tem um amigo da faculdade, ele é seu amigo da faculdade. Você não vai se encontrar com ele em outros locais. Se você tem um amigo no trabalho, ele vai ser seu amigo do trabalho. É verdade. É isso. O que você fez logo que você chegou que te ajudou bastante? Olha, o que eu fiz que me ajudou bastante foi tentar me conectar com brasileiros que já estavam no local onde eu fui, né, que era Boston. Tentei entrar em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, para saber como funcionava. Também o que eu fiz foi perguntar para amigos de outras faculdades que eu sei que já fizeram. Às vezes mesmo eu nem conhecia a pessoa pessoalmente, eu só troquei alguma mensagem ou outra, mas sempre perguntar, porque às vezes isso faz muita diferença. Sempre se tentar se manter ativo dentro da sua faculdade, porque aconteceu comigo de eu conhecer umas 3 pessoas sem querer, conversando, e eu descobri que elas eram brasileiras. Uhum, Elas, obviamente, moravam nos Estados Unidos há muito tempo, por isso elas soavam muito nativas, mas sem querer eu descobri que elas eram brasileiras. uhum. O treinamento de cultura americana me ajudou demais. Eu aprendi sobre score,
O score aqui, eu acredito que seja mais importante do que o score no Brasil. O score no Brasil também é muito importante, né? Mas eu acredito que aqui, para você conseguir regalias como cartão de crédito com limite, é bom você se programar para fazer isso logo quando você chega. Uhum. O score, para quem está ouvindo e não sabe do que a gente está falando, é o credit score. Então, ele é quase como se fosse a certidão de crédito negativa que a gente tem no Brasil, mas funciona mais ou menos ao contrário. E isso é uma das coisas que a gente fala no treinamento também. Obrigada de você ter feito esse comentário. É muito bom para as pessoas saberem um pouco mais do que esperar também do treinamento de cultura americana, porque eu acho que realmente ajuda bastante nesses primeiros momentos, né? Sim, sim, ajuda demais, ajuda você a entender mais como a cultura americana funciona, que querendo ou não é um outro país, uma linguagem diferente, pessoas completamente diferentes comparadas a quem você conviveu durante a sua vida toda. Eu acho que vale muito a pena, especialmente se você tiver uma chance de depois de estudar, começar a trabalhar aqui nos Estados Unidos, assim como eu fiz. Foi de muita grande valia, foi muito bom mesmo. Obrigada pelo seu reconhecimento. Muita gente, Bianca, pensa nos estudos como uma forma de começar aqui nos Estados Unidos, né? Conta um pouquinho mais de como foi esse seu começo fazendo mestrado de law, por favor. Como eu sempre tive esse sonho de entrar no mercado de trabalho americano e, consequentemente, ter uma experiência de estudar aqui, a porta mais fácil vai ser pelos estudos. Tendo em vista que durante os seus estudos, durante as suas férias, ou de verão ou de inverno, você vai conseguir trabalhar aqui e já ganhar alguma experiência. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu comecei o meu mestrado em setembro de 2024. Em maio de 2025, eu estava finalizando ele. E durante o verão, durante 3 meses, eu fiz estágio numa Immigration Law Firm, que é a escritório de advocacia americano. E, assim, foi extremamente enriquecedor. Eu trabalhei com pessoas de diversos outros países. Tinha pessoas da China, pessoas da Coreia. Eu lidava todos os dias com problemas de imigração que são atuais e muito recorrentes, e foi muito engrandecedora essa experiência. Então, eu recomendo para todo mundo que tem esse sonho de entrar no mercado americano, a porta mais fácil, assim, que te garante já uma experiência aqui, seria começar pelo estudo. Eu concordo 100% com você. E o que mais você tem para contar assim da rotina? No dia a dia, o que mudou, o que foi mais difícil, o que você mais gosta? O mais difícil, com certeza, foi a carga de leitura. Quem é do direito já está acostumado a ler muito, mas aqui é muito mais duro, assim, porque eles cobram demais do aluno. Você tem que estar preparado para a aula, eles podem te fazer perguntas, e se você não estiver preparado, você não vai soar como um aluno que se dedica, porque todo mundo ali, você percebe que se dedicou e está ali de corpo e alma na aula mesmo. Eu diria que essa foi a parte mais difícil, me acostumar com o ritmo da leitura em inglês. Em business é assim também, a gente tem bastante coisa para Sério. ler toda semana, e a questão de ser estudante internacional faz com que você tenha uma carga horária que fica pesado realmente. É difícil às vezes, principalmente no começo, conciliar isso com qualquer trabalho, mesmo que seja part-time, né? Exatamente. Você tem que ter uma rotina extremamente organizada para conseguir fazer tudo isso a tempo, ainda mais se você conseguir um emprego, igual você falou, part-time dentro da universidade. Eu não consegui na minha época, porque é um pouco competitivo, eu estava numa universidade meio grande, então as vagas eram menores. Mas eu acho que se você conseguir também um emprego já dentro da sua faculdade, você consegue treinar o seu inglês, se comunicar melhor, porque isso também foi uma das minhas dificuldades no começo, se acostumar a falar inglês o tempo inteiro, querendo ou não, muda drasticamente, né? Mas quanto mais atividades você conseguir se inserir dentro desse universo, melhor. É verdade. Para complementar um pouquinho o que você está dizendo, a interação com os americanos, na maior quantidade possível, é melhor. Porque tem muita gente que vem para cá e acaba só ficando com brasileiro, e aí seu inglês não consegue expandir tanto quanto ele expandiria quando você está ali no dia a dia. Com certeza. Isso também é uma das maiores dicas
para a pessoa vir preparada a não sentir vergonha de se comunicar, que muitas vezes a gente vai ter insegurança. Eu tinha muita insegurança no começo, mas quanto mais você se expõe, menos insegurança você vai ter e melhor você vai se comunicar. Uhum. E o que que você mais gosta de morar aqui? Eu gostei muito de trabalhar no mercado americano. É um mercado extremamente amplo, flexível. As pessoas são muito solícitas, né, no treinamento que você tem de cultura americana. Apesar de, às vezes, ser muito difícil fazer amizades dentro do trabalho, todas as vezes que eu precisei de alguma ajuda, eu fui conversar com o meu coworker. Eles foram extremamente solícitos, tanto dentro do escopo do meu trabalho quanto fora. Isso é uma diferença bastante relevante. A maneira como eles se conectam com as pessoas é bem diferente da nossa. Sim, completamente. No Brasil é muito tranquilo você fazer amizades dentro do trabalho. Quando você entrou, você já consegue sair para almoçar com alguém, você consegue marcar algo fora do expediente. Aqui, eu pelo menos estagiei 3 meses nesse escritório, eu nunca consegui. Demora mesmo. Eles demoram muito mais tempo para entrar nesse âmbito da amizade. Acontece, mas é Sim, um trabalho diário e lento. com certeza. É de formiguinha mesmo o trabalho. Mais alguma dica que você queira dar para quem estiver ouvindo a gente? Quando você começa a pesquisar, são muitas opções, são muitos mestrados. Você deve começar pelo que você pensa como carreira futuramente, escolher um assunto que te traz de alguma maneira prazer em estudar, porque você vai ter que estudar esse assunto, e não se deixar abalar pela dificuldade no começo. É trabalhoso, mas não é difícil e não é impossível, porque se eu conseguir, todo mundo consegue. O mais importante de tudo é se preparar para vir. Então, se programar, se planejar, entender direito para onde você vai, como é que você vai morar lá, qual é o valor das coisas. Extremamente importante também, consultas individualizadas também ajudam demais. Também conversar com outra pessoa que já passou por esse processo ou tem experiência, assim como você, em fazer todo esse direcionamento, faz toda a diferença. Porque você vai chegar aqui já seguro, entendeu? Não vai chegar aqui com as mãos abanando, meio perdido. A gente passa bastante dificuldade quando chega tentando entender todos os caminhos, Sim, como faz cada coisa. Lembro quando eu cheguei, eu também estava sofrendo para tentar entender como as coisas funcionavam. E era muito difícil porque não tinha quem soubesse me explicar. No meu caso, eu vim como trainee e as pessoas da empresa não tinham tanta experiência lidando com imigrantes para me ajudar, como eu tinha que fazer o quê. Então, eu fui tendo que descobrir tudo sozinha. E até por isso que eu criei esses treinamentos tão detalhados para conseguir ajudar as pessoas quando elas chegam, para que elas não tenham que passar por tudo isso que a gente passou. não, sim. E é por isso que fazer treinamentos é extremamente valioso, porque alguém que já passou por isso sabe como que funciona, transparecer como é realmente aqui e ajudar ao máximo. Perfeito. Muito obrigada, Bianca. Espero que a gente tenha uma próxima dessa. Foi um prazer, gente. Muito, muito obrigada. Eu adorei estar aqui hoje e poder ajudar quem precisa, quem tem o sonho de vir para os Estados Unidos e construir uma carreira aqui.